Bom dia, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre uma coisa que eu vi que o Trump estava prometendo na eleição dele e que eu realmente espero que tenha sido uma bravata, uma retórica, porque se isso acontecer, meus amigos, vai acabar o jogo de videogame da forma que a gente conhece. Bom, se eu gostei é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do professor para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E esse vídeo aqui não é pra pegar e fazer direita, esquerda, coisa do tipo não, nem falar mal do Trump ou outras coisas não, tá? Esse vídeo aqui é pra comentar sobre uma medida que o Trump meio que anunciou durante a campanha dele e que, caraca, mano, tipo, muita gente tá falando muito bem do Trump porque é de direita e tá aqui no Brasil, mas, cara, o Trump ser eleito dos Estados Unidos pode fazer com que o Brasil sofra bastante, porque parece que ele vai taxar coisas aqui do Brasil e tal, que ele quer America First, coisa do tipo, que os americanos produzam suas próprias coisas, né, que os americanos eles têm os empregos locais não terceirizados e coisa do tipo, e isso pode afetar, tipo, porque o Brasil é é um dos maiores parceiros, né, dos Estados Unidos, e depende da época, né, por exemplo, atualmente a China é o maior parceiro do Brasil, mas às vezes os Estados Unidos, né, durante o governo do Bolsonaro, por exemplo, os Estados Unidos voltou a ser, e aí fica sempre nisso, então imagina, o seu maior parceiro comercial agora vai taxar as coisas que você vende para ele, o que que vai acontecer com o mercado local? Vai de base, né? Bom, eu não acho que vai afetar tanto também, porque eu acho que o Brasil pode pegar e vender para outras pessoas. Não existe só os Estados Unidos no mundo, mas tipo é muito dinheiro assim que a gente poderia estar perdendo de dia para noite e que pode afetar assim a nossa economia negativamente, ou fazer o dólar subir demais ou alguma coisa do tipo, né? Ainda mais que a gente sabe que o governo brasileiro não é muito estável, né? Bom, então isso pode afetar negativamente o Brasil, a eleição do Trump, com certeza absoluta, até porque ele tinha taxado o ferro brasileiro, né, numa época aí, durante o próprio governo do Bolsonaro. Imagina agora com o governo do Lula, que seria um governo, entre aspas, rival, inimigo, porque ele é de direita e o Lula é de esquerda, alguma coisa do tipo, né? Fudeu pra gente, basicamente. Eu sei que muita gente tá torcendo pra que ferre tudo mesmo, pra falar, olha aí, tá vendo, a esquerda tava errada, não sei o quê. Mas, cara, mano, pelo amor de Deus, eu não quero viver num país em crise, não. Não quero que o país se exploda, não quero que a gente perca trabalho, nem nada disso, não, pelo amor de Deus. É, uma coisa importante pra falar. É, sobre por que que a mudança que o Trump está querendo fazer pode foder ou ferrar os videogames, os jogos de videogame. Mano, o Trump, ele quer pegar e taxar não só o Brasil e outros países, né, dos BRICS e coisa do tipo, mas ele quer taxar todo produto que vem da China, todo produto assim internacional. E isso é uma coisa meio pesada se você for parar pra pensar, porque ele está pretendendo colocar uma taxa de 30 a 60% em cima desses produtos. Basicamente o que a gente faz aqui no Brasil, a gente já taxa praticamente todo produto que vem internacional, mesmo aqueles de comprinhas pequenas, de menos de R$ 100, R$ 50, a gente paga geralmente 60% de imposto em cima desses produtos. É a mesma coisa que o Trump ele quer fazer lá nos Estados Unidos. Ele quer fazer com que toda compra internacional oriunda da China seja taxada em 50, 60% basicamente, né? Aí eu te falo, bom, você poderia até argumentar, mas isso vai ajudar, porque muitas coisas que a gente pega e compra aqui no Brasil, por exemplo, Tupperware, coisas do tipo, a gente poderia comprar feito aqui direto no Brasil, né? Ajudaria a indústria brasileira. Ou talheres que a gente compra também, que é feito na China, pratos, outras coisas mais. Então a gente poderia realmente produzir esse tipo de coisa, e se o Trump taxar essas coisas ficarem mais caras do que as coisas nacionais lá dos Estados Unidos, a galera vai comprar mais as coisas nacionais, aí vai mexer mais na indústria nacional, certo? Só que tem coisas que não são produzidas no país, como, por exemplo, coisas de alta tecnologia. Chips, coisas de computador, jogos de videogame, consoles de videogame, a maior parte disso é super taxado. Por quê? Aqui no Brasil, porque a gente não tem produção nacional. E lá nos Estados Unidos, provavelmente também, porque eles não têm produção nacional. Aqui no Brasil, até que eles tiveram um jeito de burlar um pouco disso. O que que eles faziam? Eles pegavam os consoles e eles produziam parte aqui no Brasil. Então, por exemplo, placas e outras coisas mais, eles não tinham como produzir. Então, eles mandavam lá para Manaus, e aí lá em Manaus eles juntavam tudo, formavam e faziam como se tivesse sido construído no Brasil, ou produzido no Brasil. Então, isso te dava uma isenção de alguns impostos. Então, por exemplo, o console que aqui no Brasil é vendido a R$ 5.000, se você for comprar ele nos Estados Unidos, você vai comprar ele a R$ 2.500, entende? O PlayStation 5, por exemplo, o PlayStation 5 ele custa US$ 600. Se você fizer 5 vezes, se bem que agora o dólar tá a R$ 6, né? Então vamos dizer que ele tá R$ 3.000, né?
E aqui no Brasil ele é vendido a R$ 5.000 no lançamento. Agora ele está sendo vendido um pouco mais barato, né? Você consegue encontrar PlayStation 5 por 3.500 e coisas, mas no lançamento ele estava sendo vendido oficialmente a 5.000, né? Então, você tem várias empresas e tal, e lojistas que compram de forma Paraguai lá, ou China, por contrabando, coisa do tipo, e aí não paga esses impostos. Aí você vai lá na 25 e você encontra esses consoles muito mais baratos do que você comprar, por exemplo, na Americanas, coisas do tipo. Mas no geral, o preço de consoles de videogame no Brasil é muito alto. E geralmente a conversão que você faz em dólar é $1, R$ 10. Eu sei, o dólar tá R$ 6, mas a conversão que você faz para você comprar um jogo ou um videogame é sempre fazendo por 10 vezes, porque o jogo importado tem uma taxação de 100%, entende? O PlayStation 5 Pro, ele veio mais barato aqui no Brasil até, se você for pegar e fazer a conversão. Mas mesmo assim ainda tá nessa mesma conversão que a gente já estava esperando de 10, R$ 9 para cada $1, né? Então ainda tá caro demais, absurdamente caro. Na verdade é o preço de uma moto, se você for parar pra pensar. Mas quando você vai lá para a Europa, para os Estados Unidos, eles têm um poder de compra maior. E esse poder de compra reflete justamente no fato deles não pagarem uma taxação tão abusiva em cima das coisas que ele faz. Porque aqui no Brasil, você paga taxação no seu salário, no ganho do seu salário, você paga taxação nas coisas que você compra, você paga taxação no transporte que você faz, você paga taxação no dinheiro que sobrou, ou melhor, no dinheiro bruto que você ganhou. Então para você ver, digamos que eu ganho R$ 5.000 por mês. Desses R$ 5.000 com as taxações, né? Aí eu vou para R$ 4.000, vamos dizer assim. Não é muito mais abaixo quando você for ver a taxação de coisas, por exemplo, que você vai ter que pagar para previdência, coisas do tipo. E aí, desses R$ 4.000, que é o bruto que você está recebendo, que já está sendo removido, né? Parte dele lá, você vai ter que gastar com outras coisas que você vai pagar imposto. Então, digamos que desses R$ 4.000, eu gastei R$ 1.000 em comida, sendo que provavelmente R$ 500 foi de taxa e R$ 500 foi de comida. E desses R$ 4.000 eu vou ter que pagar uma taxação bruta, mesmo que eu esteja pagando R$ 500 de taxa, entende? É confuso e é complexo, porque é tipo bagulho que vai somando em cima de coisa em cima. Por exemplo, imagina, para fazer o leite, você paga a taxa para alimentar a vaca, você paga a taxa para tirar o leite da vaca, você paga a taxa para pegar e transportar o leite, você paga a taxa para mandar para uma empresa envasar esse leite, essa empresa vai pagar a taxa para vender esse leite, o mercado que vai vender o leite vai pagar taxa também, e assim vai indo. Então, uma garrafa de leite, o preço que você paga de taxa nela provavelmente é muito maior do que o preço que foi para produzir essa garrafa. Porque o cara que fez pagou, o cara que transportou pagou, o cara que invasou pagou, o cara que vendeu pagou, o cara que comprou pagou também, entende? É muito taxa, você vai colocando taxa em cima de taxa. Então as coisas ficam muito caras por causa disso aqui no Brasil. E o Trump basicamente está querendo colocar uma taxa dessas aí, de 30% a 60% em cima das coisas que nem a gente tem aqui no Brasil. Então, se o jogo de videogame é caro aqui no Brasil, ele é por causa da taxa. Porque se você for pensar o preço que seria a conversão direta para o real, sai muito mais barato. O console, por exemplo, você encontra no Nintendo Switch lá nos Estados Unidos ali por 150, $200 em promoção. E isso seria menos de R$ 1.000, basicamente, entende? Então, imagina, como é que faz? Tá bom, $6, R$ 6 o dólar, beleza, você até pagaria 1.000, R$ 1.200, tá? Um valor bem tranquilo de pagar num console que aqui é vendido a R$ 2.000, R$ 1.800. E olha que o Switch é o console mais barato, né? Você pode comprar Xbox em promoção, inclusive tipo lá. Então, console de videogame sempre foi uma coisa relativamente barata lá. Você compra tranquilamente. O software, eles acabam fazendo uma conversão, onde eles acabam perdendo um pouco de dinheiro quando eles fazem lançamentos nacionais. Embora que, por causa da subida do dólar, eles já subiram um pouco do valor. E o valor nacional tá R$ 450 dessas novas levas de jogos de videogame. Por quê? Porque esses jogos eles são importados na maioria das vezes. E as empresas que estão lançando eles aqui, tipo a Nintendo, por exemplo, até que tá tancando aí e perdendo um valor. Então, digamos que em vez de eles venderem os jogos a $60 aqui no Brasil, eles vendem a $50, entendeu? Ou $40. Mas mesmo assim ainda é um valor muito alto pra gente. Porque se você pega $40 e faz vezes 100, você vai chegar num valor muito alto, um valor muito abusivo, sabe? E aí, tipo, isso acaba ferrando, porque poxa, o nosso salário mínimo é R$ 1.500 e a gente pagando um monte de taxa, um monte de coisa, o valor das coisas sobe muito. Então, essa realidade vai se tornar realidade americana. O jogo que custa $60, pagando 30, 40% de imposto, vai subir para $90. Mas eu acho que os jogos em si, o software não vai ser o problema, porque você consegue produzir nacionalmente tranquilamente um jogo, né? Eles só vão pegar e levar a fábrica que imprime o CD dos Estados Unidos lá da China lá para os Estados Unidos.
né. E aí eles fazem que nem o Brasil, monta as paradas, as mídias lá e coloca e pronto, GGWP. Mas o problema de verdade vai ficar em cima dos consoles, que, pô, já starta 600, $700 num console, imagina, bota 30%, 40% em cima, vai virar o preço de um iPhone, basicamente, que também é caro pra cacete, né, o iPhone lá chega a ser $1.000 um iPhone, pra você ter ideia. Então quer dizer que os consoles vão subir pra 800, $900, e aí você já chega num patamar onde os jogos de videogame ficam num preço talvez que não seja tão comprável, ou vai ter uma queda de poder de compra muito grande do norte-americano. Por quê? Porque você depende ainda desses países, né? Ah, mas ele tá pretendendo pegar e levar todas as fábricas para lá e coisa do tipo. Não sei se vai funcionar. Pode até ser que funcione e tal, mas a questão é que aqui no Brasil, pelo visto, não funcionou. Então essa política foi uma política desastrosa para o nosso país, por exemplo. A gente acabou ficando super atrasado tecnologicamente. E muita gente fala, ah, a produtividade brasileira é muito ruim comparada à norte-americana. A produtividade brasileira é ruim porque primeiro que o cara produz aqui R$ 100 por dia e o outro lá produz $100 por dia, certo? A conversão é óbvio que o brasileiro vai gerar muito mesmo, porque a nossa moeda é muito desvalorizada, então qualquer trabalho que for feito no Brasil vai ser desvalorizado. Outro motivo é que, por causa dessa desvalorização absurda de trabalho aqui no Brasil, muita gente acaba indo trabalhar para fora. Então, bons funcionários vão embora, sempre vão embora do Brasil. Muita gente acaba saindo. Boa mão de obra brasileira vai embora do país e a gente fica desse jeito que a gente tá. E outro motivo seria o fato de tecnologia, né? Por causa que você vai numa repartição pública, o cara tá usando Windows XP ainda, entende? Então, como que você produz num computador velho que fica travando o tempo inteiro, pifando, e você tem que dar um jeito de funcionar, entende? Então, tem muitas questões de infraestrutura que influenciam. É meio óbvio, cara, que a infraestrutura vai influenciar tudo esse tipo de coisa, sabe? Então eu fico vendo a galera reclamando e falando sobre isso no Twitter, mas parece que é um pensamento muito vazio, né? Um pensamento besta sobre as coisas, como elas funcionam de verdade. Bom, é isso que eu queria comentar com vocês, né? Eu espero que tudo isso seja uma grande bravata, que no final das contas não vire uma realidade, né? Então, vamos esperar o melhor. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.